O MacBook Air M1 tem sido meu equipamento de trabalho pelos últimos 9 meses. Ele foi um marco importante para a empresa que trocou para o seu próprio processador baseado em arquitetura de celular no último ano e, como tudo que é novo, trouxe pontos bons e ruins. Chegou a hora então de falar da minha experiência junto com a do André, que já está há 3 meses com uma versão do MacBook Pro com o M1 e que acabou de sair de 20 anos de Windows para trocar por esse computador. Será que vale a pena? O que evoluiu nesse último ano? É o que a gente vai te contar hoje. E claro, se você gostar dele, tem links na descrição e dá também para você economizar, utilizando o comparador Escolha Segura, nossa extensão para navegadores e também disponível para celulares Android, que te ajuda a economizar. Então tá tudo aqui embaixo nos links e bora fazer essa análise. Como sempre, vale contextualizar. O MacBook Air M1 chegou ao mercado em novembro de 2020 sem quase nenhuma diferença estética em relação aos modelos com o chip da Intel. Ele já era até meio que esperado, desde que o momento em que a Apple retirou a refrigeração dos modelos mais baratos do ano passado e que basicamente esquentavam mesmo na versão Core 3. Então todo mundo ficou assim, cara, tem alguma coisa aí, não era para ele ter refrigeração passiva. Tem algum processador mais tranquilo vindo por aí, e o M1 veio. Mas com o processador novo, o jogo até se inverteu. É possível trabalhar com edição de vídeos com o notebook no seu colo sem ter problemas, ele não esquenta e mesmo assim você tem ótimos resultados. Pro André, dentre os pontos que mais o incomodaram na transição de PC para Mac foi a falta de entradas. Esse modelo aqui conta com somente 2 portas USB-C no padrão Thunderbolt e uma saída P2. A real é que você vai ficar 100% dependente de um dongle ou de um dock para ligar o notebook a um monitor externo, ou plugar um kit de teclado e mouse com fio, ou até mesmo transferir arquivos pelo cartão de memória, que agora não tem entrada nenhuma por aqui. Nenhum outro modelo de M1 recebeu até o momento mais portas, apenas o iMac de 24 polegadas. Então, por enquanto, você ainda está limitado a essas 2 portas. Para mim, Bruno, que já estava no ecossistema há mais tempo, foi super tranquilo, já que tem um dongle no estúdio, tem um em casa e tem mais alguns sobrando por aí. O preço desses itens já reduziu através de uma oferta bem maior de opções, mas tem um porém importante. Os 2 MacBooks M1 aceitam apenas uma saída de vídeo, tanto Air quanto Pro. Enquanto nos modelos anteriores era possível separar e adicionar um número maior de displays, por aqui é só um que rola. O lado bom é que conectá-lo em um monitor 4K não o faz nem piscar, tá? E ajustar a resolução ocorre quase que instantaneamente. Qualquer outro modelo Intel, a hora que eu clicava para mudar a resolução, para mudar os padrões, colocar em uma tela 4K, eu sentia que ele estava pensando, eu sentia que ele estava tendo algum tipo de dificuldade, mesmo que às vezes isso fosse um pouco mais rápido. No M1 é quase que instantâneo. Colocou, funcionou, rodou, enfim, é realmente bem melhor. Segundo os rumores, a próxima geração de MacBook Pro com os novos processadores podem resolver alguns desses problemas, adicionando portas e suporte a um maior número de monitores externos. Mas eu tenho minhas dúvidas se esses rumores não são só sonhos que nunca serão concretizados. A propósito, o corpo do equipamento continua sendo bastante leve, com apenas 1,4 kg. É feito de alumínio e está disponível nas cores prateado e cinza espacial, além desse rosé aqui que eu escolhi. Essa versão só tá com o Air, tá? Se você quiser o modelo Pro, apenas prata e cinza espacial. A construção realmente é muito boa, é difícil torcer ele é pequenininho, se você colocar na mala, você não fica tão preocupado de ele amassar, bater, raspar, enfim, é legal, você não quer deixar cair, mas ele parece um pouco mais robusto. Eu geralmente coloco uma capinha, recentemente cansei da capinha que ela quebrou e tô usando ele sem. Algo bem legal que eu já vim usando e que o André gostou pra caramba é o fato dele ter um sensor Touch ID no botão ligar. Então nós temos opções como essa chegando em vários outros notebooks Windows topo de linha e também em intermediários, e ter a digital ali facilita não só desbloqueio e pagamentos, como validação das mais variadas senhas em serviços e websites. Tá aí uma função que, olha, ajuda muito na produtividade, tipo, realmente ajuda bastante, mesmo que não seja uma função exclusiva do Mac. Mas tem uma outra coisa que o André ressaltou bastante. Bruno, o que realmente encheu os olhos é a tela LED IPS de 13,3 polegadas, que tem um brilho ideal para usar no escritório. O modelo Air conta com 400 nits de pico de brilho, mas o modelo Pro, que eu estou usando aqui, atinge 500. E olha, para mim esse display não tem nada de negativo para ser pontuado.
Tudo bem que o painel é o mesmo de outras gerações, então ele segue tendo uma resolução nativa de 2560 por 1600, que é superior ao Full HD e na boa, tá tudo bem. O que mais chama a atenção é a certificação DCI P3 e o modo True Tone, que para quem trabalha profissionalmente com imagem em produções artísticas, vai tirar uma certa vantagem se comparado a outros equipamentos que não possuem essa tecnologia. Olha, parece besteira, mas já faz muito tempo que a Apple conta com monitores acima da média. E com um chip melhor, uma resolução maior, isso também faz diferença no desempenho. Mas agora vamos lá para o grande diferencial desse equipamento. A gente tem que comentar sobre o chip M1. Esse SoC, ou System on a Chip, foi desenvolvido pela Apple e conta com uma arquitetura ARM, que é uma arquitetura de processador semelhante ao que encontramos nos smartphones. Tem até iPad com chip M1. Claro que até chegar nesse ponto, rolou um período de adaptação por parte dos desenvolvedores, que ou tinham que portar os seus aplicativos para o sistema ou simplesmente deixarem ele rodando no modo de compatibilidade, que é uma possibilidade criada pelo Rosetta 2, é uma espécie de emulador de Intel feito pela Apple. Então, de qualquer jeito, o aplicativo ia rodar por lá, mas o melhor era escrever de novo e deixar ele atualizado por M1. Para vocês terem uma ideia, eu só consegui migrar totalmente para esse notebook M1 há uns 2 meses atrás, já que o aplicativo nativo feito para o processador M1 do Itaú simplesmente não funcionava nessa nova versão. Tipo, não tinha como funcionar. E agora chegou essa versão, agora totalmente habilitado a usar só esse computador. Tô felizaço. E o fato da Apple estar vendendo realmente muitos MacBooks com esse processador novo, justamente pelo desempenho acima da média que ele tem pelo preço, faz com que esse processo de adaptação seja acelerado. O único problema que eu ainda tenho atualmente é com uma função de visualização de corte de um fatiador de impressora 3D, mas que dá para ser contornado desabilitando uma informação lá no programa, e que logo mais deve receber a atualização. Inclusive, foi há pouco tempo também atrás que a Adobe liberou sua suíte inteira de aplicativos para ser compatível com M1. E na mesma pegada, a Blackmagic, desenvolvedora do DaVinci Resolve, que é um famoso editor de vídeos, também liberou recentemente a sua versão oficial, que segundo alguns benchmarks, entregam até 3 vezes mais poder de processamento que o equivalente da Intel. No geral, a maioria das coisas funcionam bem, mas ainda estão sendo adaptadas e podem ter alguns bugs adicionais no Mac M1. Ao decorrer de 2 anos, eu acredito que esse processo vai se intensificar e que daí, sei lá, você nem vai ver diferença nenhuma entre os dois. Claro, Bruno, pega um baita de um PCzão de mesa ali e bota ele para renderizar um vídeo. Claro que vai renderizar mais rápido, mas a fluidez dele em outros pontos funciona tão bem quanto. Afinal, estamos falando aqui de um System on a Chip, então tanto a memória RAM quanto a memória interna dele são muito mais rápidas de se comunicar. Então quando você está num aplicativo como o Premiere Pro para olhar um vídeo em 4K, ele consegue ler as informações desse vídeo de uma forma mais rápida. E daí o render pode não ser tão rápido, mas a fluidez desse sistema é boa. Em alguns momentos, eu sinto que esse Apple M1, às vezes ele dá umas engasgadas. E é muito estranho, porque ele tá engasgando, daqui a pouco volta do nada, volta a funcionar. Nesses casos, ou são momentos em que eu tô fazendo o update do Google Drive, o update do OneDrive, que depois que eu percebo que tá lá atualizando, baixando, apagando e afins, ou são alguns aplicativos que não eram nativos e que entraram em loop. Daí é só eu resetar o notebook e voltar com ele para funcionar. Ocorreram alguns outros problemas também de desgaste excessivo de SSD que estava rolando principalmente com aplicativos que estavam rodando lá no Rosetta. Então ele ficava atualizando lá as informações dele, tentando jogar da memória RAM para o SSD, e isso estava reduzindo a vida útil dos SSDs. Esse problema está sendo resolvido gradualmente conforme esses aplicativos chegam em sua versão oficial para Apple M1, e reduziu também não só o desgaste do SSD, como o consumo de bateria e todos os afins aí. Então, realmente, o computador evoluiu desde que eu peguei ele na mão. Só que um dos maiores benefícios de ter um System on a Chip não é a velocidade da RAM ou a velocidade do armazenamento, que está tudo ali interligado e funciona em conjunto. É o gasto de bateria. Esse aqui é um processador que gasta muito
Menos, muito menos. Ele em si tem um desempenho bom com um gasto energético menor. O MacBook Air, ele consegue editar vídeos por 8 horas, enquanto o Pro consegue editar por 10 horas. É uma aplicação mais pesada. Enquanto que para aplicações do dia a dia, eu consigo fazer um dia e meio ou quase 2 dias de uso. Depende muito de como você usa. E olha, a bateria não é grande. Realmente é o processador que gasta menos. E o grande trunfo para mim e para o André não é só que ela dura muito, mas ela pode ser carregada com qualquer tomada simples via USB. E olha, isso pra mim é um dos grandes diferenciais e que, de novo, também aparece lá no Windows, tá? Mas o USB-C, você tem um carregador um pouco maior, o mesmo carregador dele serve para o celular, você começa a fazer essa troca que é muito válida. Eu particularmente comprei um carregador separado da Baseus de 65 watts e uso tanto para smartphones quanto para o iPad, quanto também para o notebook. E isso facilita muito o dia a dia porque é um carregador pequeno. Então, notebook pequeno, potente, carregador pequeno, potente, pronto, funciona tudo junto e isso agradou bastante. A propósito, a Apple ainda envia uma fonte na caixa do notebook, sendo que o Air recebe um carregador um pouco menor, enquanto que o Pro tem um de 61 watts, que faz qualquer celular subir de 0 a 100 rapidinho. Para fechar, vale comentar também que ele já chega com Bluetooth 5.0, para ligar fone, mouse, teclado e tudo quanto é acessório, e o Wi-Fi 6, que atinge picos de quase 10 gigabits por segundo, se a rede for compatível. E ainda tem alto-falantes muito bons, com graves bem extensos e boa espacialidade, até mesmo para um notebook. Claro, a gente tem que comentar do microfone de estúdio, que só está presente no modelo Pro, e da webcam de 720p, que para quem vive nas videochamadas, vai tirar uma vantagem legal, tá? Porque você não precisa de um equipamento separado. Eu, Bruno, gostei muito da webcam por 2 motivos. Primeiro, ela é mais aberta. Isso me ajuda nas minhas aulas de Tango Online. Depois, o processamento do M1 ajuda essa câmera a ter um HDR melhor do que qualquer outra webcam que eu já testei. Vale mais a pena usar o 720p dessa webcam do que alguns 1080p de outras, que acabam me deixando muito branco se eu jogo alguma luz no estúdio que é forte. Ela consegue regular muito melhor. Os novos iMacs têm uma câmera 1080p que é ainda melhor do que essa e que pode aparecer nos próximos modelos. Mas olha, dentro de um mercado de várias webcams ruins, ser ainda o mediano tá ótimo. Resumindo, tanto eu como o André estamos usando o MacBook M1. Eu o Air, ele o Pro, e esses são os nossos notebooks principais. A bateria está muito boa, os problemas de consumo elevado de SSD reduziram conforme novos aplicativos chegaram de forma nativa. E olha, falta um pouco para ele evoluir, colocar um pouco mais de entrada lá no modelo Pro e afins. Mas esse notebook aqui, com o preço atual que ele tá, faz muito sentido. Eu nunca precisei usar mais de um monitor externo, nem tive problemas com a tela, que foi um ponto comum nesse último ano entre alguns usuários. Mas assim, sem esses problemas, se você não precisa usar mais do que o notebook mais uma tela, se você não precisa de milhares de conexões, esse realmente é um notebook muito interessante para quem quer portabilidade e desempenho, principalmente no preço que ele está atualmente, perto ali dos 7 mil e poucos reais. É um notebook um pouco mais premium, com uma tela boa, com um desempenho legal, mas tá difícil para editar vídeos você conseguir arranjar outra opção melhor. Afinal, você só vai encontrar aqueles notebooks enormes gamers e mesmo assim o desempenho talvez não chegue aos pés desse cara aqui. Depende das aplicações, depende muito disso, mas no geral custo-benefício ótimo, extremamente recomendado e melhorou com o tempo. Se você quer mais informações sobre o MacBook Pro, mais comparativos, mais coisas sobre iPad, como eles se comunicam, enfim, tudo sobre Apple, não esquece de se inscrever por aqui para receber conteúdo tanto disso como de tecnologia e outros tipos de guia de compra. Se você gostou, comentário, like e claro, eu espero vocês no próximo vídeo. Então é isso, meus amigos, e até mais!